Todos nós, quando reencarnamos, estamos inseridos em uma família, essa nossa família aqui, terrena, corporal. Mas você sabia que nós pertencemos a uma família muito maior, que é a nossa família espiritual? Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Família espiritual é um grupo de espíritos que se unem por afinidade de sentimentos e de objetivos. E ela é formada, pessoal, por espíritos que já se conhecem há várias reencarnações, tendo estabelecido laços de amizade, laços de amor e comprometimento uns com os outros, com o propósito de auxiliarem-se mutualmente no seu processo evolutivo. Saiba que nós viemos dessa família espiritual e nós vamos entender agora a diferença entre ela e a família corpórea. E no final do vídeo eu vou trazer para vocês uma mensagem, um ensinamento, um alerta sobre a nossa responsabilidade como pai e como mãe em relação aos nossos filhos. Essa que é uma grande responsabilidade. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, antes nós devemos entender que a nossa família, tanto a espiritual, mas a nossa família terrena é importantíssima no nosso processo de evolução. Ela é o nosso alicerce aqui na Terra. E em relação à nossa família terrena, veja a indagação de Allan Kardec na questão 775 de O Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Veja a resposta dos espíritos benevolentes. Uma recrudescência do egoísmo. Agora veja, pessoal, o ensinamento da mentora Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar, psicografado pelo nosso amado Divaldo Franco. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Sendo assim, pessoal, nós não podemos nunca desconsiderar a importância da nossa família terrena, pois a sua desestruturação muitas vezes gera a falência de tantas criaturas reencarnadas que, para vencer as provas e as expiações da presente reencarnação e vencer o egoísmo, necessita da cooperação familiar. E muitas vezes nós nos perguntamos por que estamos inseridos nessa família terrena, o que nos levou a estarmos aqui inseridos então nesse meio familiar. Saibam que muitas vezes nós estamos aqui para que conflitos do passado, de reencarnações passadas, sejam superados agora. Muitas vezes, pessoal, espíritos em vidas passadas tiveram conflitos e agora reencarnam juntos para que o amor que surge agora nessa reencarnação apague as mágoas que nasceram em situações pretéritas. E talvez por isso nós vemos tantos conflitos entre pessoas da mesma família. Pois às vezes essas mágoas do passado são tão grandes que é preciso mais de uma reencarnação juntos
para serem superadas. Muitas vezes, pessoal, os espíritos que se encontram reencarnados na mesma família terrena são provenientes da mesma família espiritual. De lá eles vêm para que juntos possam evoluir. Agora, a família terrena, ela é feita por laços sanguíneos, genéticos, ou seja, por laços materiais. E até por isso ela é frágil, pois os laços materiais terrenos são frágeis, fáceis de serem desfeitos, de serem quebrados. Mas isso não acontece com a nossa família espiritual, pois os laços que unem seus membros são muito mais intensos. Olha só, pessoal, no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo é dito o seguinte: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca da vida terrena. Bom, pessoal, essa família espiritual, ela é formada então por espíritos que já se conhecem de várias outras reencarnações, tendo estabelecido então os laços de amizade, amor, comprometimento uns com os outros. E ela é constituída, como já foi dito aqui, por espíritos que possuem afinidade e interesses comuns, os quais se mantêm mesmo após a morte do corpo físico. E esses espíritos, pessoal, ao reencarnar, então, tendem a se encontrar novamente, buscando se ajudar mutuamente em sua jornada evolutiva. Dessa forma, a família espiritual, ela pode ser vista como uma espécie de família do coração, que transcende as relações biológicas e sociais. Essa família espiritual, pessoal, também pode oferecer suporte emocional, conforto e estímulo, nos ajudando a enfrentar as dificuldades e desafios da vida terrena, as provas e as expiações que precisamos passar. Agora, pessoal, pensem comigo. Para que a gente possa evoluir, nós precisamos reencarnar. E para que a gente possa reencarnar, nós precisamos de um corpo físico. E isso se dará pelos nossos pais aqui na Terra. Logo, nós já reencarnamos, devendo ser gratos aos nossos pais aqui da Terra por terem nos aceitado. Isso mesmo, pessoal. Nós temos a necessidade da reencarnação, então nós escolhemos os nossos pais antes de reencarnarmos. E esses pais nos aceitam por filhos. Isso pode acontecer antes mesmo dos pais reencarnarem, isso já pode então estar definido, ou pode acontecer depois que os pais já estão reencarnados, pois quando o nosso corpo físico dorme, o nosso espírito sai em desdobramento e então encontros na espiritualidade acontecem e esses pais podem aceitar o espírito por filho nessas situações. E veja como o amor desses pais é imenso. Só deles nos aceitarem já é uma prova disso, nós sabemos disso, né? Mas imaginem os pais que aceitam aquele espírito que precisa viver uma reencarnação com várias doenças,
vários problemas. Então, imaginem o amor desses pais ao aceitarem esse espírito por filho diante dessa situação. Ou mesmo, pessoal, os pais que aceitam o espírito que terá uma curta existência aqui na Terra, espíritos que, quando reencarnados, desencarnarão jovens, ainda criança. Por exemplo, imagine o amor desses pais aceitando então esse espírito, mesmo sabendo pela dor que irão passar quando esse espírito, esse filho desencarnar. Ou seja, nós já chegamos na Terra devendo ser gratos aos nossos pais. E assim, pessoal, nós entendemos que o acaso não existe. Se nós estamos inseridos nessa família terrena, é porque nós temos que estar nessa família terrena. Os desígnios de Deus nunca falham. E ainda no livro Constelação Familiar, Joana de Ângelis vai dizer o seguinte, olha só. Esse grupamento familiar não é o resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos, analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral em face dos erros do passado, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então, pessoal, a gente entende que sim, a nossa família corpórea, terrena, é muito importante ao nosso progresso. Porém, nós somos provenientes de uma outra família, a verdadeira família, que é a nossa família espiritual. Mas é importante que todos os conflitos que possam existir na nossa família corpórea, terrena, sejam resolvidos dentro do diálogo, dentro do respeito e dentro do amor, pois de nada adianta a pessoa ser muito boa fora de casa, fora da família, lá na rua, e em casa ser o motivo de desavenças, o motivo de brigas, pois o respeito e o amor devem estar presentes primeiro dentro do lar, pois aí estão os espíritos que primeiro se ajudam mutuamente nessa nossa estrada evolutiva através dessa atual reencarnação. E como eu prometi no início do vídeo, eu vou deixar aqui agora uma mensagem, um ensinamento, um alerta aos pais contido em O Evangelho segundo o Espiritismo em relação à nossa responsabilidade para com os nossos filhos. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis
vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis, para vós e para ele, outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!